Oi, pessoal. Hoje eu vou tratar de um assunto muito importante para quem mora em outro país, né? Que é a criação de uma criança bilíngue. Eu, quando engravidei, eu li várias notícias, várias matérias sobre a criação de uma criança bilíngue. E todas elas falavam que a gente tinha que ensinar a criança uma língua de cada vez. Eu pensei, mas como assim uma língua de cada vez? Como que depois de aprender, adaptar a uma língua, ela vai aprender outra língua, né? Foi aí que eu decidi que eu iria criar a minha filha com duas línguas. Como assim? O meu marido, ele fala português. E então em casa nós falamos português. A minha filha nasceu no Brasil. Então, quando ela era pequena, tinha uns 9 meses, eu comecei a colocar vídeos em turco, né? De infantis em turco, do Pepe. Quem mora aqui conhece o Pepe. Ele é um personagem bem famoso aqui na Turquia. Então eu comecei a colocar o vídeo e para ela ter, é, para ela já ter os primeiros, como fala? É, esqueci. Para ela já se adaptar, né? Já ouvir a língua turca, já que meu marido, a gente morava no Brasil, a gente só conversava em português, né? Mal e mal ele falava no telefone em turco, então ela não tinha muito contato. Isso foi o primeiro contato com ela, foi nos vídeos do YouTube. Então, daí a gente se mudou para Turquia. Eu continuei falando em português com ela. O meu marido começou a falar mais em turco com ela aqui na Turquia e ela começou a ouvir, né, as pessoas falando e tal. E daí que ela começou a falar só em turco, mas ela entendia tudo em português, tudo. Inclusive ela me chamava de Anê, que é mãe em turco, né? Que acho que é o medo de todas as brasileiras é que os filhos chamem a mãe de Anê. Enfim. Daí ela começou a me chamar de Anê, e eu sempre falava, não é Anê, é mamãe, é mamãe, é mamãe. Enfim, a gente foi pro Brasil, ela tinha 2 anos. Foi depois dos 3 anos dela, não, foi quando ela foi fazer 3 anos, em junho, a gente foi pro Brasil, né? E daí no Brasil que ela teve contato com a língua portuguesa, né? Assim, diariamente. Quando a gente chegou no Brasil, ela travou. Ela não falava nada, nada. Não falava nada, ela se escondia atrás das minhas pernas e ficou assim por uma semana. Depois de uma semana, assim, o português dela nasceu, renasceu, assim, tudo que ela ouvia eu falar, ela começou a falar, né? Então aí, quando a gente voltou para a Turquia de novo, ela começou a assimilar muito, muito, muito melhor as línguas. Ela falava em turco com quem falava turco com ela, e em português quem falava português com ela. Só que a cabeça dela dava chute quando um brasileiro falava turco com ela. Ela, tipo, olhava e falava, mamãe, o que ele tá falando? Ah, inclusive depois da nossa viagem do Brasil também ela começou a me chamar de mamãe. Mamãe, o que ele tá falando? Né? Daí eu falei, tá falando turco. Ela, mas ele não é turco. Aí, tipo, a pessoa falava em português e ela falava com a pessoa normal em português. Mas se a pessoa falava em turco com ela, um estrangeiro falava em turco, um brasileiro falava em turco, ela travava. Tipo, a cabeça dela não assimilava um brasileiro falando turco com ela, né? Então, depois da nossa viagem, foi que ela começou a assimilar muito mais o turco e o português. Hoje ela tem 4 anos e meio quase. Ela fala muito bem turco e português, só que o português dela tem muito sotaque. Eu sempre ouvi falar também que quem aprende desde cedo, né, a língua, duas línguas, não aprende com sotaque, mas ela fala com sotaque. Eu também percebo que algumas coisas, algumas palavras, ela traduz ao pé da letra, do turco para o português. Então ela acaba falando o português meio errado. Olha só, ela nasceu no Brasil, a gente veio para cá, ela tinha 1 ano e meio quase, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, e, ela fala com sotaque, entendeu? Ela fala com a minha família, sempre pelo telefone ela fala, pelo Skype não, ela fala pelo vídeo do WhatsApp, né? Ela fala com a minha família, mas ela conversa com sotaque, né? Eu percebo isso. Eu não sei como vai ser quando a gente for pro Brasil novamente.
E outra coisa que eu reparei no comportamento dela é que ela tinha, quando a gente estava em ambiente que tinha muita criança turca, se fosse no parquinho ou no restaurante, ela tinha a necessidade de se sentir dentro daquele ambiente, se sentir dentro da Turquia, se sentir uma criança turca. Então ela falava comigo em turco, ela me chamava de Anne, ela conversava comigo em turco, né? É, eu acho que isso era uma coisa muito importante para ela, porque ela já nasceu dividida. Ela nasceu turca e ela nasceu brasileira, né? Então ela, ao mesmo tempo que ela se sente brasileira, ela também se sente turca. Então ela sente a necessidade de me chamar de Anei de vez em quando. Por mais que isso para mim, eu não nasci dividida, eu sou brasileira, né? Então quando ela me chama de Anê, não tem um sentido para mim, né? Como se fosse, não sei, um nome, né? Sei lá, um nome. Não tem um sentimento essa palavra, né? Porque a minha vida inteira foi mãe, mamãe, mãe, mamãe, mãe, né? Então é isso. É, eu acho que a criança, concluindo, né? Eu acho que a criança, quando você vai ensinar duas línguas para ela, ela tem que aprender com quem ela deve falar, né? Por exemplo, a família da minha mãe é brasileira, então eu tenho que falar português. Mas aqui na Turquia eu tenho que falar turco. Eu estou agora começando a ensinar inglês, né? A tentar incluir o inglês na língua dela, no vocabulário dela, não sei como falar. E então eu tô colocando músicas em inglês, né? E eu já percebo que ela já começa a contar em inglês, ela começa a querer falar em inglês, mas assim, ela não mistura no dia a dia. Para ela é como se fosse uma brincadeira, entendeu? Às vezes ela vê vídeos no YouTube, as crianças falando inglês, e daí ela já começa a cochichar em inglês, mas ela não fala, assim, tipo, no dia a dia. Ela não chega para mim e fala, mami, entendeu? As crianças elas são muito inteligentes, muito inteligentes. Eu acho que é impossível uma criança não aprender duas línguas, né? Como meu marido fala, a cabeça deles é uma cabeça vazia, né? Não tem nada. A gente que está colocando coisas dentro deles, a gente que está ensinando. Então, se você quer ensinar a sua criança, não tenha medo de falar. Por mais que você fale em português e ela responda em turco, não significa que ela não sabe falar. Porque se ela não soubesse, se ela não tivesse te entendendo, ela não estaria te respondendo, né? Às vezes eu falava assim, ele vem aqui. Ela falava, efendi, mané. Aí, como assim ela não tá te entendendo? Ela tá te entendendo, ela tá te respondendo em turco, né? Você gosta da mamãe? Evet. Ben çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum, anne. Entendeu? Então, tipo, ela sempre me respondia corretamente o que eu falava com ela em português, né? Então a gente não pode desistir, a gente não pode ter preguiça ou achar que a gente tá forçando. Muitas vezes eu achei que eu tava forçando a cabeça da Elif, né? Eu achei que eu tava forçando ela a aprender duas línguas, mas hoje eu vejo como ela adora falar em português, ela adora falar em turco, ela adora falar, né? Então, eles são muito inteligentes. Não duvide da capacidade do seu filho de aprender as duas línguas. Não duvide, porque eles são muito inteligentes. O meu filho, eu tenho um bebê de quase 2 anos, e ele fala misturado igual ela falava, né? Quando ela era pequenininha, assim, ela falava um pouco misturado. Depois dos 2 anos que ela começou só a me responder em turco. Então, mas ele já me chama de mamãe. Ele já me chama de mamãe porque ele ouve ela falando mamãe. Então, ele me chama de mamãe. Mas outras coisas ele fala muito misturado, né? Tipo, ele fala gal, ele fala bac, ele fala água, que é em português, né? Então, ele mistura bem as palavras, né? Então, não tenha medo de falar com seu filho. Não tenha medo de ensinar as duas línguas a ele. 3 línguas eu acho, não sei. Eu não sei. Eu acho um pouco demais para a família, porque tem muitas pessoas aqui que falam inglês com o marido, né? Eu já não sei, porque meu marido fala em português. Mas é muito, muito importante. Turco, ela vai aprender. A gente está aqui, a gente está na Turquia. Então a criança vai aprender turco de qualquer jeito. Seja em casa, seja vendo desenho, seja no parquinho com outras crianças, seja na escola, ela vai aprender turco, né? Então não tenha medo de falar o português, não tenha medo de falar o inglês com a criança. Não tenha medo, porque ele vai aprender.
Bom, é isso. Eu espero que tenha esclarecido, né, algumas dúvidas. Eu não sou profissional, eu sou mãe de 2 crianças, então tudo que eu aprendi foi na experiência, né? E eu tô muito feliz com o resultado, porque eu vejo a minha filha falando as 2 línguas. Então eu fico muito feliz. Ela não tá, assim, perdida. Ela não tá perdida aqui, né? Ela se vira muito bem. Então é isso, pessoal. Obrigada. Meu filho tá chegando.